Iniciando mais uma aula de matemática do sétimo ano. Hoje a gente vai estudar os tipos de ângulos. Vamos dar continuidade ao assunto de ângulos. Então a gente tem ângulos congruentes. O que seria ângulos congruentes? Dizemos que dois ângulos são congruentes quando as medidas de abertura deles são iguais. O símbolo que representa essa congruência é esse símbolozinho assim. Esse símbolozinho aqui. Então a gente diz que dois ângulos são congruentes quando as aberturas são iguais. Ou, em outras palavras, quando a medida em grau, a medida do ângulo foi igual. Então, se eu tenho dois ângulos, por exemplo, o ângulo alfa com 30 graus e o ângulo beta com 30 graus, esses dois ângulos são congruentes. Então, a gente diz que alfa é congruente a beta. Ou seja, eles têm mesma medida ou mesma abertura. Ângulos adjacentes. Dizemos que os ângulos AOB e BOC são ângulos adjacentes, pois têm um lado em comum. Tem uma semi-reta aqui que é comum tanto ao ângulo AB quanto ao ângulo AC. O ângulo AOB quanto o ângulo BOC. Então, a gente tem um ângulo aqui, AOB e o ângulo BOC. A semi-reta OB é comum às regiões determinadas por eles. E não tem nenhum outro ponto comum. Então, essa semi-reta OB, ela é comum tanto a este ângulozinho aqui, quanto a este ângulo. Então, a gente diz que esses dois ângulos são adjacentes, porque eles dividem uma mesma semi-reta. Então, pois tem um lado em comum, que é o lado OB, e as regiões determinadas por eles. Então, a região determinada pelo ângulo AOB e a região determinada pelo ângulo BOC não tem outros pontos em comum. Então, os ângulos AOB, esse ângulo AOB, e o ângulo AOC, que seria esse ângulo todinho aqui, não são adjacentes. Por quê? Porque eles têm pontos em comum. Embora tenham um lado em comum, a região em lilás é comum às regiões determinadas por os dois ângulos. Então, pelo fato de você ter uma região em comum a esses dois ângulos, eles não são adjacentes. Para ser adjacente, você tem que ter uma semi-reta em comum aos dois ângulos e nenhum outro ponto em comum aos dois. Ângulos complementares. Quando a soma das medidas de abertura de dois ângulos é igual a 90 graus, quando essa soma é igual a 90 graus, dizemos que eles são ângulos complementares, ou que um é complemento do outro. Então, exemplo, tá? Se tu tem um ângulo alfa medindo 30 graus, qual vai ser o ângulo complementar a alfa? Vai ser o ângulo que mede 60 graus. Por quê? Porque se eu faço alfa mais beta, a gente vai ter 30 mais 60 igual a 90 graus. Então, se eu tenho agora, se eu tenho um ângulo A que vale 50 graus, quanto deve ser o ângulo B para que A e B sejam ângulos complementares? Então, B tem que valer 40 graus, né? Já que 50 mais 40 dá 90. Vamos ver outro exemplo. Digamos que eu tenho aqui um ângulo gama medindo 70 graus e eu quero saber quanto vai ser o ângulo ômega para que os dois sejam complementares. Ou seja, para ser complementar, a soma tem que dar 90 graus. Se eu já tenho 70 mais 20 graus, a gente vai ter 70 graus mais 20 graus igual a 90 graus. Então, para a soma dar 90 graus, a gente tem que ter um ângulo de 70 e outro de 20. Então, só para resumir, dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus são ângulos complementares. Um é o complemento do outro. E ângulos suplementares, quando a soma das medidas de abertura de dois ângulos é igual a 180 graus, dizemos que eles são ângulos suplementares, ou que um é o suplemento do outro. Por exemplo, se eu tenho um ângulo alfa igual a 120 graus, o ângulo beta, que é suplementar a alfa, tem que valer 60 graus, já que 120 mais 60 é igual a 180 graus. Tá, gente? Então, dois ângulos suplementares são aqueles cuja soma tem que dar 180 graus. Ou seja, a soma tem que dar um ângulo reto, não é isso?
Outro exemplo. Digamos que eu tenho gama igual a 135. Quanto deve ser o valor de θ para que os ângulos sejam suplementares? Se eu já tenho 135 graus, quanto é que falta para a gente completar 180? Falta 45 graus. Então, a gente faz 135 mais 45, 180. Então, a gente diz que gama e θ são ângulos suplementares, ou seja, a soma é igual a 180 graus. Então, é isso. Ângulos congruentes são aqueles que têm mesma medida de abertura. Ângulos adjacentes são aqueles que têm uma semirreta em comum e nenhum outro ponto em comum. Ângulos complementares são aqueles cuja soma é igual a 90 graus. E ângulos suplementares são aqueles cuja soma é igual a 180 graus. Então, uma aulinha só para a gente identificar esses nomezinhos aí.